tá ali, tá lá. Então, você tem para várias... Por exemplo, nós temos uma interface air-máquina que eu desenvolvi para Parkinson, que nós vamos testar agora nos Estados Unidos, principalmente na Itália. Meu pai tá com Parkinson. Meu avô teve. O que eu faço com ele? Ele tá começando com as quedas. Então, o meu avô... Que o problema é esse, né? O meu avô teve, a minha infância inteira eu vi meu avô com Parkinson. Meu pai vai fazer 80 ano que vem. Tá bem. Minha mãe fez 86 agora. Meu avô, eu lembro da minha infância de eu reclamar pro meu pai e pra minha avó que meu avô não tinha emoções. Como assim? Porque a face dele era congelada. Sério? Que nem o Muhammad Ali. Por causa do Parkinson? Por causa do Parkinson. Então ele não conseguia sorrir, ele não conseguia... Era um homem... Não chegou a... Era um homem super emotivo, super... Gostava demais de mim. Ele queria ver o neto dele entrar na medicina USP. Era o sonho da vida dele, né? Porque os meus tios entraram em outras coisas. Mas não tinha nenhum médico que tinha entrado na USP, né? E ele faleceu 6 meses antes de eu entrar na USP, em 78. E ele chegou um dia pro meu pai, imagina, e eu achava que ele não tinha emoção, porque eu era criança e eu não via ele alterar a expressão facial. E que nem o Muhammad Ali, por causa do Parkinson, tá? Puxa. É a máscara da múmia, né? Que a gente chamava na minha época, hoje eu não sei se é a mesma coisa. Só que a gente descobriu que a doença de Parkinson, muito provavelmente, é uma crise epilética não convulsiva. Os neurônios começam a disparar todos juntos. Internalizadas? O sistema motor entra em sincronia. Sei. Começa a disparar todos juntos. Porque a pessoa treme, porque a pessoa não começa a andar diferente, né? E o que eu descobri? Eu criei um desfibrilador do cérebro. Que é um baratinho que você põe aqui na coluna, ele dá um choque restart. numa frequência X e ele reseta. Essa barato. Mas sem perda de... Não, sem nada. Memória? Nada, não é eletroconvulsoterapia. Tá relacionada a perda de memória com... Não, a eletroconvulsoterapia pode levar a amnésia retrógrada. Não, com... Parkinson? Com Parkinson. Então, Meu pai tá reclamando disso. Então, epilepsia crônica pode levar à perda de memória. Pode, como por destruição de tecido. O que a gente descobriu? Que um número enorme de doenças, o mecanismo comum fisiológico da expressão da doença que gera os sintomas são crises epiléticas. Essa é a minha teoria que eu estou trabalhando há 10 anos, né? E eu quando descobri esse barato, eu pensei que ia ser só para Parkinson, né, no começo. Mas agora tem várias pessoas aplicando em diferentes lugares do mundo para outras doenças. Então é parte do meu projeto Treat 1 Billion, usar essa tecnologia que é uma interface cérebro-máquina, que não é a convencional, não é para fazer a pessoa andar como a gente fez com os paraplégicos, mas pode ser usada para uma variedade enorme. Teve um grupo na Califórnia que usou para depressão crônica e funcionou. Pacientes que não respondiam mais à medicação e que não queriam fazer eletroconvulsoterapia, porque é muito traumático, né? Fizeram um grupo pequeno de pacientes e funcionou. Então, por isso que a resposta desse ouvinte essa área está penetrando em várias regiões da neurologia nesse momento. Inclusive, na sequência, ele faz essa pergunta, né? Se seria possível criar um bypass neural direto ao córtex auditivo, né? Bom, aí é um pouco mais complicado, mas tem gente trabalhando, esse experimento do rato infravermelho que eu descrevi, também era para pessoas que perderam a visão. Isso foi inventado por um cara chamado Bakahita nos anos 60, em pessoas cegas. Ele pôs uma câmera de Super 8 aqui, um capacete, e ele mandava os sinais da câmera para as costas, um estimulador tátil, e traduzia a imagem da câmera Super 8 em estimulação tátil nas costas. E a pessoa começou a achar a porta, achar a cadeira. Ele não via. Ele substituiu o sistema visual pelo sistema tátil, como eu fiz com o meu ratinho. Sei. Então, para visão, por exemplo, e para audição, acho que não seria a mesma lógica, você poderia bypassar a perda do sistema auditivo e usar o som, codificar o som num outro tipo de sensação. Sensação tátil, por exemplo, ou visual. E a pessoa, ela não ouviria no senso estrito, mas ela usaria a informação sonora processando, usando o que ela tem que sobrou, que está funcionando, entendeu? É uma substituição sensorial. E aí, vou aproveitar para ir ao banheiro. Manda. Por favor. O Nelson, ele perguntou aqui se poderia falar se existe algum avanço no tratamento de tinnitus, que é o zumbido no ouvido, que tem origem neurológica. Eu me distraí com o Vilela, perdão. O Nelson, ele perguntou aqui se existe algum avanço no tratamento de tinnitus, o zumbido no ouvido, que tem origem neurológica. Não, esse é outro problema bem grave para quem tem, né? Porque é desesperador
Não é minha área, então eu não saberia dizer com precisão qual é o estado da arte dessa área, mas o equivalente tátil, que é o membro fantasma, a dor do membro fantasma, né? Que você tem uma amputação, por exemplo, traumática, sofre um acidente de carro, perde a perna e tal. Você, por anos, um número muito grande de pessoas sente a perna que não existe mais. Sente não só sensações táteis, como dor, né? E para isso foram criadas alternativas terapêuticas, perdão. Então, na área de tinnitus eu realmente não saberia dizer, mas eu não tenho dúvida que essas estratégias de substituição seriam factíveis, né? Para serem testadas, pelo menos, né? Ó, o Rodrigo Rossi, ele fala aqui, boa noite, professor. Orgulho do Brasil. Na sua opinião, como a neurociência pode contribuir com a recuperação de dependentes químicos? Bom, tem muita coisa, né? Tem muito treinamento comportamental, retreinamento comportamental, né? E nós estamos vendo que hoje não são só dependência química, dependência a álcool, dependência a drogas, mas veja, não sei se vocês têm reparado essa dependência de apostas online, né? Que está sendo uma epidemia, né? As pessoas estão apostando que não tem, com a ilusão que vão conseguir enriquecer do dia para a noite e estão apostando, deixando de comer para apostar. É o mesmo mecanismo, o mesmo sistema límbico sendo, né, buscando uma recompensa imediata ou mais rápida possível, e é um problema de saúde pública, tá? A gente falava do vício dos jogos, né? A criançada não parar de jogar videogame, já passou, isso daí já existe, continua existindo, mas o que eu estou espantado é a quantidade de gente que está viciada em apostas online, né? O que acontece no cérebro com esse... É o prazer, é a busca do prazer infinito, né? É o cara que... É sempre uma chance de... tentar ter uma injeção de dopamina ou de outras... O que acontece? Como a gente repete isso em animais para ter essa mesma... Você tem modelos animais de vício de droga, né? Tem gente que estuda isso. Com comida, ele Sim, com comida. Não, com cocaína. Você usa drogas para ele apertar Por exemplo, isso muitos anos atrás, porque não é minha área, mas tinham colegas meus no meu departamento que estudavam, faziam um animal, cada vez que ele apertava uma barrinha com a patinha, ele ganhava uma dose de cocaína ou um estímulo no sistema nervoso nas regiões do sistema límbico, que dava uma sensação de prazer. O ratinho passava o dia lá, o dia inteiro. Ficava, e aí você estudava o cérebro dele, o que acontecia, né? Não é a minha área de pesquisa, mas é uma área gigantesca da neurociência moderna, né? Dá pra gente fazer um exercício de rede social, repetição? Nossa. O que acontece no cérebro? Tipo, morre neurônio? Não, você começa a reforçar esses comportamentos, né? Eu noto isso daí, por exemplo, eu me policio muito com o uso de celular, né? E agora eu tô fazendo isso. Eu comecei há alguns anos. E faz bem, né? Faz um bem, por exemplo, nadar, né? Eu não sabia nadar antes da pandemia, aprendi a nadar durante a pandemia. Sério? Foi a minha tentativa de ter um... Você nadava mal ou não sabia nadar? Não nadava nada. Eu tive um acidente na infância, quase morreu. Um parente meu quase morreu afogado. Eu tava no barco, vi. Nossa! E você vê que ironia. Meus filhos competiram nos Estados Unidos a nível universitário. Salto ornamental, natação. Ganharam... Um dos meus filhos ganhou fellowship para ir para a universidade porque ele ia competir a nível americano, né? E eu levava os moleques para nadar, levava eles para competição e eu tinha pavor da água. Olha só. E aí na pandemia eu tava num prédio preso aqui em São Paulo, porque eu fiquei preso em São Paulo, não pude voltar para os Estados Unidos, não tinha avião. E tinha uma piscina que ninguém usava, né, no condomínio, né? E aí uma amiga minha, que é professora, Jana, falou: "Não, eu te ensino a nadar". E eu comecei a nadar numa piscina de 8 metros. E de repente, 2 anos depois eu tava pegou gosto. Eu tava na piscina olímpica do Palmeiras. E gosta? Gosto. Pô. E aí mudou a minha vida. A sensação é... Isso, pintar, né? Porque pintar você chega Sério que você sabe que eu sou da pintura também? Eu não sabia, eu pinto. Depois eu te mando as telas aqui. Tem aqui, acrílica ou óleo? Óleo. Você gosta mas o óleo, você usa secante ou não? Eu uso toda a sorte de loucura. Não, pra acelerar... Uso. Se não demora muito. Não, né? o problema é esse, mas Isso aqui, por exemplo, é acrílica, tá? Ó. Deixa eu mostrar aqui. Não tô vendo. Onde tá? Aqui, ó. Lá na tela, ó. Qual tela? Olha lá, ó. Eu te mostro depois. Essa aqui? É. Não, uau. Quer ver, ó? Óleo. Você... eu trabalhava com isso, né? É verdade, você me falou. Isso daqui é óleo sobre tela, ó. Aqui, ó. Eu já vou te mostrar. Tá.
Essa tela eu Nossa, tenho aqui em cima. maravilhosa. É. Não, deixa eu te mostrar o que eu fiz aqui. Mas eu usava secante porque eu não tinha... Em maio... Não, eu uso aquele... Como chama, meu Deus? É que é incrível falar isso, mas... Ó. Eu não sei como tá hoje, mas tinha tinta óleo que era diluído Não, em água. Eles Em água. inventaram isso. Não, eu uso... Porque fazia muito mal aquele cheiro. Ó, pra essas mim. aqui são as minhas telas das tempestades solares. Em dia 25 de maio desse ano teve uma das maiores tempestades solares dos últimos 30 anos. E eu não sei o que aconteceu comigo, eu comecei a pintar as imagens que a NASA registrou das tempestades geomagnéticas na Terra, tá? E essa é a mancha solar. Essa aqui é no Patagônia. Essa aqui é na Patagônia chilena. E essa aqui, vou te mostrar porque essa aqui cientificamente é muito interessante. Científico. Falando de arte, né? Essa cientificamente... Esse aqui é o Sol explodindo, tá? Esse aqui é a tempestade no dia que teve a tempestade, tá? Não sei se dá pra ver. Dá Dá pra ver. Só que se você fizer um zoom, eu fiz um zoom dessa região. Ali eu não, a NASA... Que tamanho é esse quadro? Isso aqui, mais ou menos? São grandes. Não. É maior? São, isso aqui é 1,20 m Pô, por 80, é. eu acho. Essa aqui, ó, tem uma foto do satélite da NASA. Essa aqui é a mancha solar que deu origem à maior erupção dos últimos 30 anos, tá? É 84 vezes o diâmetro da Terra. Perdão. Essa mancha é a que deu origem à maior tempestade, a maior ejeção da corona solar nos últimos 30 anos. São 84 terras, se você puser assim, tá? Tem a ver com o livro. Tem a ver também. Aí eu falei, pô, o sol vai me furar, meu. A vida imita a arte. Ó, essa aqui é na Noruega. E é real, tá? Isso aí eu não inventei, não. Essa é a imagem. Já viu a Aurora Boreal? Eu vi na Islândia. E... Foi esse ano, Lene, que eu fui? Foi, né? Na verdade, sim. Pô, legal pra caramba. Então, eu vi na Islândia, mas o que aconteceu nessa tempestade foi que nós tivemos auroras austrais. Nós tivemos auroras na Argentina, na Patagônia, na Austrália, na Nova Zelândia. Ou seja, foi uma mega tempestade solar, tá? Que doideira, né? E aí eu me senti... Eu pintava há muitos anos, mas aí eu me senti compelido a criar uma coleção de telas, né? Porque é um evento tão único. Total. Fala lá, Leni. Ó, o Fernando Romão, ele falou aqui o seguinte: livro incrível, professor. As brainettes lembram cardumes de centenas de peixes, como as anchovas, que se movem em sincronia parecendo um organismo Pássaros único. também, né? Passaredos. Aí ele fala que há estudos sobre essa coordenação perfeita, que Sim, você já respondeu aqui, sim, né? sim. Falando dos Sem se macacos e tal. tocar, eles mantêm. Isso, por que os animais, tipo anchovas, criam os cardumes? Porque a chance de uma delas morrer é menor. Claro. Quando vê um tubarão comer anchova, se você estiver sozinho, né, você tá frito. Foi. Mas você sabe que tanto os pássaros como os peixes, eles rodiziam a sua posição nos lugares críticos do cardume. Como assim? Ou do passaredo. O que quer dizer isso? Tem posições que são mais críticas no passaredo. Coloca pra gente pra ver essa formação aí. Põe as andorinhas aí. Se você pegar os andorinha mais milhões de andorinhas acho que de Campinas, que é a cidade das andorinhas aqui em São Paulo. Enfim, quando você olha um passaredo, você tem posições mais frágeis, que é o externo. Né? E tem as posições mais seguras, que é de dentro do passaredo, tá? Há um rodízio estatístico. Os pássaros vão trocando de posição. Não é Eles não ficam o tempo inteiro na posição de maior risco ou de maior segurança. Entendi. Tá? Eu achei que não, que era... Não, é toda Esses uma... daqui são pra ser levados primeiro. Não me pergunte, mas existe... Tem uma lógica. Tem. E tem uma lógica estatística, tá? E essa computação é feita... Dependendo da espécie, os sinais que fazem a sincronia podem ser táteis, olfatórios, visuais, gustatórios, hormonais. Não, Leni, Leni. Leni, você tá de sacanagem, não, né? aí é o passaredo... o Kratos. Pô, Não, esse é o passaredo corintiano. Não, tô falando aquele monte que eles fazem aquelas Isso. formas bonitas, parece um... Por exemplo, aqui em São Paulo, não sei se você já viu isso, tem passaredos de maritacas. Tem. Lá no Pacaembu tem passaredos de maritacas. Então, no começo da madrugada... Meu pai morava em Barbosa, que perto de Penápolis, tinha as maritacas. Penápolis, Então, as maritacas, elas formam um passaredo sensacional, se você prestar atenção. Aqui não vai dar, mas se você ver o movimento... aqui já vai mais melhor. ou menos Teria que ser um vídeo, né? Um vídeo pra entender isso. Aquelas conformações tridimensionais que formam é uma brainet. O cardume é uma brainet. Cavalos selvagens, uma alcateia de Cavalo lobos. também? Eles andam... Eu sempre uso os lobos, né? Os elefantes, as baleias.
todas são exemplos clássicos de por que a BrainNet é mais eficiente do ponto de vista evolucional do que o indivíduo. Porque aumenta a chance de sobrevida, né? De cada um deles. Borgs, lembra dos Borgs? Pô, se eu lembro dos Borgs. Os Star grandes Trek. Borgs do Star Trek. Ei, Você vai ser absorvido? você Não, não vai- é? como é que é? Any resistance is futile. Any resistance is futile. Você vai ser assimilado. You're going to be assimilated. Exatamente. Ei, eu conheço. Tem Picard de Não, quando eu cheguei foi nos assimilado, rapaz. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, nos anos 60, o Star Trek, o lema era o seguinte, né? Boldly going on no man has gone before. Né? Esse era do... Não, nem me fale. Esse era o Capitão Kirk. Space, the Spock. final frontier. Spock. These are the words of the Star Então, Trek mas quando Enterprise. apareceu a nova geração... Que é esse daí, do... Não, mas a Picard. nova geração muda a abertura do show. Você tem que ser Não. muito... Como que assim muda? Nos anos 60 do Kirk com o Sei. Spock era Boldly going on no man has gone before. Certo. Mudou? Quando vai pra nova geração é Boldly going where no one has gone before. Não é mais só o homem. Porque tem o Data, tem o Não, e tem Cyborg, outras raças. tem É outras mesmo? espécies. Olha, é no one. No one has gone before. Olha lá, ó. Não é ele de Borg, mas eu tenho Não, tem uma mas o versão Picard não chega nem perto do Capitão Kirk. Também acho que não. Não, o Kirk é imbatível. Ó, na Prime Video eu vi isso daí, eu acho que são 2 ou 3. E no meu livro de ciência eu ponho o Spock, né? É. Eu falo A que... diferença não é do Spock e do Data, são personagens Não, o diferentes. Spock é orgânico. Desculpa, tem o Data Ah, sim. e o... O R2-D2? É, porque o Data Não, mas aí ele é quer Star ser Wars. humano, né? Ele É quer o... ser humano, é né? diferente. Infelizmente nunca será. É. Mas você ia falar o quê do Spock? Não, o Spock eu pus de propósito no meu livro de ciência, porque eu acredito que... Ele fez um livro, né? Fez, I'm not Aí depois Spock. eu sou o Spock mesmo. ele tava cansado de andar na rua e a galera falou, oi Spock! Spock. Oi Spock! Eu adorei ele. Ele falou, cara, eu não aguento mais. Ele falou- Aí passou a carreira dele e falou, cara... E ele era eu sou russo. Spock. E ele era russo. Sério? É, ele é descendência russa. Nossa. Então, imagina um cara de orelha pontuda andando em Hollywood e os caras chamando ele de Spock e na realidade ele era russo. O Chekhov na série que O era Chekhov russo. era russo, é. The Prime Frontier, these are the boys. É, por isso que eu achei por isso que eu achei que ele ia saber que É. attention que você perguntou? Eu acho que era Attention, né? Attention. Attention. Attention e a check em russo, né? Chekhov. Isso aí. Não, eu fui pra Moscou com meu filho mais velho, né? Em 2004. cara, contigo. Eu dei eu dei um mês de aula no Instituto Pavlov. Imagina uma brincadeira dessa. Essa é a melhor história da minha carreira. Pavlov, que o Lene sabe. Grande quem foi. amigo. Grande amigo, Lene. Pavlov foi o cara que, Que... né? O sino do cachorro, lembra? É, sininho, aí ele salivava e tal. Lembra que ele salivava? É. Você ia falar outra coisa. Fala outra coisa. É. Jogou onde? Na Ucrânia? Centroavante do Dínamo. Não, mas... Centroavante do Dínamo. Não, peraí. Eu tava em Moscou e o Wagner Love, que vocês já ouviram falar, ia estrear pelo CSKA, Sei. o time do Exército Vermelho, Uau! contra o time de Volgogrado, que era branco. E eu e o meu filho mais velho, Pedro, a gente sempre viaja com o kit emergência, que é a camisa do Palmeiras, tá. boné, né? Bom, falamos, vamos assistir um jogo em Moscou, no estádio do Dínamo. Vamos de verde. Vai perder essa. Nós entramos no estádio do Dínamo de Moscou, tinha o Yashin, Aranha Negra, que foi o goleiro mais famoso da Rússia, da União Soviética, Tem perdão. a camisa dele. Não, tinha o Yashin com Aquela aquela mão preta, assim, toda preta. não, exato, mas tinha estátua dele. Eu falei, nós estamos entrando no templo do futebol russo aqui. O estádio inteiro vestido de vermelho, entram 2 caras de verde. Nós vamos parar no telão, de cara, né, de cara. Bom, aí nós estamos lá no estádio, entra o time, né, do CSKA, e a gente, Palmeiras, o Wagner Love entra, olha... Porque Você isso imaginou? Os 2 loucos vieram do Brasil pra me encher o saco em Moscou. Aí eu tava com um aluno russo, né? Que era que me se serenou nessa viagem toda. Ele falou: os caras aqui estão achando que vocês vieram do Brasil só pra ver o Wagner Love estrear. Nós ganhamos vodka de graça. Nós ganhamos comida de graça. Os caras nos abraçaram. Tá bom. 20 e tantos minutos do primeiro tempo, o Wagner Love faz o gol no gol do outro lado do estádio. Ele sai correndo do estádio inteiro, vem até o alambrado. Nós 2 vamos pro alambrado. Telão de novo, entendeu? Bom, nós voltamos pra torcida, nós éramos os heróis loucos brasileiros que vieram assistir a estreia do cara em Moscou, né? Bom, fomos adotados. Jogou no Corinthians também, né? Jogou. Flamengo, Corinthians. É, o Sport, Recife, agora pô.
Trazer ele aqui. Precisa. Vamos, manda. Ó, aqui a Gisele Amarante, ela perguntou o seguinte: como você acredita que a revolução tecnológica, como a inteligência artificial e a automação, vai transformar o mercado de trabalho e quais as habilidades serão fundamentais para os profissionais nesse novo cenário? Bom, isso dá um livro, né? Aliás, eu escrevi um livro, 3 capítulos do meu livro de ciência, O Verdadeiro Criador de Tudo, eu falo no final sobre isso. Veja, tem evidentemente o terror oficial é que um monte de profissões vão desaparecer. Todavia, até isso está sendo questionado hoje em dia, né? Claro que muitas coisas, por exemplo, é o que você falou, você entra num programa hoje, você pede, me cria uma imagem, né? Então, tem muita gente achando que artistas gráficos vão sumir. Meu filho é um artista gráfico digital, trabalha em umas maiores empresas em Nova York do mundo, e ele falou para mim, não se substitui. Nós ainda temos que ter artista aqui, nós temos que ter designer gráfico, porque não vai criar a mesma coisa. Não vai criar a mesma coisa. Exato, você vai contrair a criatividade humana, porque eu sempre falo isso, é tentar criar o futuro com o passado. Você usa tudo que já foi feito para tentar fazer algo no futuro. Então é um futuro sem futuro. Tá? E ele fala isso para mim sempre. Tentaram fazer na empresa e não deu certo. Os clientes começaram a reclamar que tudo parecia igual. Que as campanhas de diferentes empresas pareciam tudo igual. Entendeu? Não tinham saroca, né? Arquitetos. Falaram que os arquitetos iam sumir. Porque você pega todos os prédios que tem no mundo e fala, eu quero um prédio parecido com aquilo ali. Não, os caras não tá indo para onde tá indo. Outro problema, medicina. Que bom saber. Começaram a criar sistemas e publicaram artigos que os sistemas de radiologia, isso há muitos anos atrás já, estavam detectando tumores ou certas doenças muito antes do que um radiologista experimentado conseguia fazer. Todavia, começaram a usar esses sistemas em alguns lugares que nem louco, não conseguia detectar coisas terrivelmente simples como pneumonia. O sistema não foi treinado para detectar isso, entendeu? Então, se você não colocar amostras de pneumonia num software para radiologia, ele só vai achar as coisas que você treinou o sistema. As imagens que você usou para treinar. Então, esse é um problema. Medicina não é reduzível a um algoritmo. Eu sempre falo isso. Eu presenciei coisas aqui no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, quando eu estava estudando aqui. Nenhum sistema algoritmo de inteligência dita artificial ia conseguir prever o que eu vi médicos experimentados falar para mim, põe para dentro. Esse cara tá mal. Eu olhava pro cara e falava, não vi nada, medi a pressão, não tem febre, pulso normal, eu falava, põe para dentro. 40 minutos depois, o cara infartando na minha frente. Porque o cara tinha 50 anos de janela e ele viu algo, né, que eu não vi. Eu era aluno de medicina, não tinha experiência nenhuma. Então, a panaceia de que o trabalho humano vai desaparecer é hype, boa parte é hype, e também é contraproducente. Muitas empresas investiram em essas coisas hoje em dia, não só empresas de grande porte, empresas de médio e pequeno porte se deram mal, porque não conseguiram manter o grau de satisfação dos seus clientes, entendeu? Isso está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo na Europa, e vai acontecer aqui também, né? Aproveitando já o gancho, o Alexandre falou aqui o seguinte: boa noite, professor Nicoleles. Dentre os mistérios do nosso cérebro, como podemos explicar ou experimentar a mentalização de acontecimentos futuros? Podemos estar vivendo uma simulação? Abraços. Não, nós não vivemos uma simulação, mas o nosso cérebro cria expectativas de futuro e cria cenários. Ele estuda, ele gera modelos, tá? Modelos de por exemplo, futuros. Você vai sair de casa em São Paulo, como eu, que não estou habituado, né? Você pensa 2 vezes se você vai levar o seu celular mais importante para sair. Isso é o seu cérebro e gerando cenários do que pode acontecer quando você vai no estádio de futebol. Ou lá no passado, se tinha atrás daquela árvore tinha um animal selvagem. Isso, no passado se tinha um leão atrás da grama ali. O cérebro tá... Reconhecimento de padrões. Aliás, é uma boa pergunta para mostrar que a revolução real que aconteceu na neurociência nos últimos 30 anos, e eu participei dela, a minha vida profissional foi viver e contribuir para essa revolução, é que o cérebro não é um decodificador passivo, como um computador, tá? Se fosse um computador... Se fosse um decodificador passivo, nós estamos mortos. Dá um exemplo, se fosse assim. Se você tiver que esperar o leão estar na frente do seu campo visual para você sair correndo, você está morto. Tá.
Se você, por outro lado, estiver andando numa grama alta, na savana africana, e você vê um ruído e sentir um farfalhar na grama, o seu cérebro está falando, a chance de ter um leão ali querendo pegar você, corre. Entendi. Ou sai correndo, ou prepara a lança. Então, o que o cérebro faz? O cérebro é